Bom, eu vou falar numa coisa que todo mundo quer, que é ser feliz. O trabalho de hipnose, regressão, é exatamente para resgatar sentimentos e emoções. Para quê? Levar a pessoa a ser feliz. Só que repara, quando o paciente vem no meu consultório, geralmente tiro uma sessão e levo para a sala de aula, que nós aqui também damos curso de parapsicologia, inclusive temos o curso online, tá? Pode entrar na Mente Sadia, Terapias e Estudos. Eu levo para quê? Mostrar exatamente como é fácil o ser humano ser feliz. Por quê? Toda terapia, repara, é comportamental. Todo ser humano quer ser feliz, mas ele tem muita dificuldade de mudar o comportamento dele. A hipnose e a regressão de memória, ela ajuda muito no resgate das emoções e que leva o ser humano a ser feliz. O ser humano, para ser feliz, ele só precisa se libertar de 3 coisas. Quais são essas 3 coisas que o ser humano precisa se libertar para ser feliz? A primeira coisa para o ser humano ser feliz é se libertar da miséria. Por quê? Esse negócio de dizer que dinheiro não traz felicidade realmente é uma mentira, tá? Então, o ser humano precisa de dinheiro para ser feliz. Não precisa de riqueza, tá? Mas ele precisa de ter o suficiente para ser feliz. E cada ser humano tem o seu nível de dinheiro para ser feliz. Uns querem mais, outros menos. Não significa que tendo muito dinheiro é feliz, que o que mais tem é gente cheia de dinheiro e infeliz. Então, a primeira é se libertar da miséria, tá? Aí a segunda é a doença. O ser humano doente também não é feliz. Então, repara, a hipnose, a regressão, ela vai te libertar, vai te ajudar você a se libertar. Não é libertar da doença física, é se libertar da doença emocional. Tá? Por quê? Qual é a causa das doenças no nosso corpo? Qual é a causa das patologias no corpo físico? Tá? Qual é? São raivas, medos, ou seja, são emoções e sentimentos negativos que desequilibram o teu sistema hormonal, mineral, molecular, adrenalina, endorfina e serotonina, que é o hormônio da felicidade do sono, automaticamente desequilibrando a parte energética, você vai ficar doente. O que é que leva a esse desequilíbrio? Raiva, medo, preocupação, tristeza, mágoa, culpas, ódio, enfim, tudo quanto é tipo de sentimento e emoção negativa. Raiva ataca fígado e vesícula, o teu sistema hepático. A pessoa com muita raiva joga bile no sangue, ela pode surtar e levar à loucura. Pode ter um ataque psicótico, tá? Então, ela pode chegar à loucura. Medo, estômago, aliás, medo é o sistema urinário, rins e bexiga. Então, a pessoa, por exemplo, às vezes está na rua, leva um susto e se urina toda. Todo mundo já escutou falar nisso, né? Preocupação, o sistema digestivo não funciona. Então, preocupação, estômago, duodeno e pâncreas é afetado. Tristeza, ataca o sistema respiratório, pulmões e intestino grosso. Todo mundo já escutou falar e diz assim, a pessoa que tem muita mágoa, ela está com câncer que tem muita mágoa. Então, mágoa dá tumores no corpo. Câncer. Então, repara, cada sentimento e emoção negativa vai fazer com que a pessoa fique doente. Então, repara, se você se liberta esses três, para ser feliz, miséria, doença e conflito, a maioria das pessoas não tem miséria e ainda não tem doença. Então, tem que se libertar do conflito para quê? Para realmente ter saúde. Então, vamos falar do conflito. Qualquer tipo de conflito. Vamos supor que é uma família disfuncional. É o que mais tem hoje em dia. O marido briga com a mulher. Aquelas brigas diárias que existem, discussões diárias, discussões de supermercado, discussões na rua, enfim, tudo. Automaticamente, essa pessoa que está recebendo, alguém vai receber. Se a pessoa recebe o conflito, se recebe aquilo que o outro está mandando para cima dela, automaticamente ela vai gravar onde? Imediatamente, porque ela entra num estado de raiva, ela entra num estado de auto-hipnose negativa. Ela grava imediatamente esse sentimento no inconsciente. Agora imagina ela repetindo esse conflito todo dia. Então a pessoa
para se libertar do conflito, ela tem que se tornar o quê? Vigilante da mente. Ou seja, aquele ensinamento que o Mestre Jesus ensinou, orai e vigiai. Vigiai o quê? A mente. Tem pessoas, por exemplo, que são tão explosivas, por exemplo, está no engarrafamento, já fica ansiosa. Então ela está se maltratando e o carro não vai andar mais rápido. Ou seja, ela está se maltratando, ela mesma está absorvendo o quê? A ansiedade. Então ela tem que se tornar o quê? Vigilante da mente o tempo todo. Tem pessoas que ficam doentes com o chefe grosso, com grosseria. E então a pessoa vai absorvendo aquilo até ficar doente. Acaba pedindo para ir embora, ou fica doente, fica com depressão, fica traumatizada. Por quê? Ela podia ser vigilante da mente e o que o chefe falasse entrar no ouvido e sair no outro. Muitos fazem isso. Eu até costumo dar um exemplo que nós, todos os seres humanos, desde que nascem, tinham que usar uma plaquinha na testa, isso aqui eu vi até na Cabala, tá? Que tinham que usar uma plaquinha na testa com os seguintes dizeres: propriedade particular, proibido de julgar lixo. Porque realmente nós fazemos do nosso corpo emocional, o Freud chama de inconsciente, uma lixeira. E vamos acabar ficando doentes. Então, repara, é vigilância da mente o tempo todo. Então, repara, a terapia de regressão, ela é uma terapia de hipnose de regressão, ela é uma terapia também comportamental, onde eu ensino o meu paciente a deixar de se maltratar, para ele não ficar doente. Porque depois que aparece a doença física, tem que ir para o médico mesmo. É o ensinamento que Jesus curava os doentes e dizia assim: agora vai e não peques mais. Ora, você faz regressão, resgata tudo, e você vai começar novamente a absorver tudo, automaticamente você vai ficar novamente doente. Você vai se libertar, mas se não mudar o teu comportamento reativo para proativo, ou seja, trocar o teu comportamento reativo, ou seja, reagir a todo o externo, chefe, ao trânsito, ao engarrafamento, ao marido que é grosso, à mulher que é grossa, enfim, se for vigilante da mente. Parar, eu utilizo muito a palavra para, que eu fiz teologia, então utilizo alguns ensinamentos do Mestre Jesus, que diz: Jesus ia atravessando o lago de Tiberíades com os apóstolos, dormia no barco e veio uma tempestade. Os apóstolos gritaram: Mestre, acorda, nós pereceremos. Aí diz que ele levantou, virou para a tempestade: para! A tempestade parou e ele falou: homens de pouca fé. Então, quem é o barco? No meu entender, tá, gente? O barco é a nossa mente. A tempestade, as emoções e os sentimentos negativos. Então, quando eu sinto algum pensamento ou emoção negativa entrar na minha mente, eu dou um grito. Às vezes estou sozinho, até dirigindo, eu para. Todo dia eu dou muitos paros na minha mente. Para quê? Para exatamente quando eu estou sozinho, eu posso fazer isso. Quando eu estou junto, às vezes eu dou um para baixinho, tá, gente? E se for repetindo, porque às vezes são transtornos obsessivos compulsivos, né? Novamente, se quiser a informação, tem o meu telefone aí embaixo, tá? Podem tirar dúvidas, podem ligar para marcar, tá? E, por favor, também, eu já tenho vários vídeos e já tem em torno de 100 seguidores, daqui a pouco chegou a 1 milhão, gente. Então, tenho 100 seguidores, então, por favor, compartilhem para cada um somar mais um, para ajudar todo mundo a ser feliz, tá? A gente conhece bastante, temos bastantes amigos vivendo com a mente intempestada, né? Então, passa isso para eles, para poderem ser felizes, tá? E compartilha e dá o like, tá bom? Obrigado, tá?